O Centro de Estudos Allan Kardec, CEAC, desde sua fundação, tem atuado na seara do Cristo. Oferece evangelização para a infância e juventude, reunião pública, assistência e promoção social, além de estudos e cursos com ênfase nas obras básicas. Ressaltando a valorosa contribuição das obras espíritas psicografadas pelos médiuns Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira e outros. Siga o CEAC nas redes sociais, pelo Facebook, @CEAC97 e pelo Instagram, @Centro de Estudos Allan Kardec, além de visualizar os vídeos pelo YouTube. O CEAC é filiado à Federação Espírita do Estado de Goiás. Prezadíssimas irmãs, prezadíssimos irmãos do Centro de Estudos Allan Kardec, CEAC, de Aparecida, e bem como todos aqueles nossos outros irmãos e irmãs que nos assistem pelos canais da internet. É um prazer muito grande estarmos aqui para pensarmos juntos, a convite do nosso queridíssimo irmão Ailton, que pudéssemos conversar por alguns minutos sobre a questão da fé. O Espiritismo, como fé raciocinada que é, porque nos permite trabalhar esse sentimento inato que cada um de nós, ao descobrir-se filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, e que carrega a sua memória e que carrega no seu DNA, cada um de nós tem dentro de si de forma inata a desenvolver, conforme agora os instrumentos modificados, porque já não mais uma fé cega, mas uma fé em que, através do conhecimento espiritista, que fala do laboratório do mundo invisível, que fala do mundo fluídico, que fala das nossas mãos, que o nosso pensamento ser como as nossas mãos o é, como o oleiro que pega a argila e lhe dá forma e tem um produto, o nosso pensamento é capaz de manipular o fluido, dar forma, condições de cura, de restabelecimento ao fluido para ser tratado em nós mesmos e nas outras pessoas. O fato que acontece quando da imposição das mãos. Hoje perfeitamente explicado pelos Espíritos nessa doutrina, que é o Consolador prometido por Jesus. Então, Emmanuel, no seu livro Vinha de Luz, no capítulo 40, ele diz assim que a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Não cresce no coração miraculosamente. Quando ele fala não cresce miraculosamente, está dizendo que a semente está plantada, é o germe. Como acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. É o meu conhecimento, o meu ir atrás, para que de fato, ao expressar a minha fé no Criador, eu não mais diga eu creio, mas eu sei da existência de Deus, da existência dos Espíritos, da imortalidade da alma, em perceber-me espírito num corpo em que tem data de validade e que esse espírito voltará ao mundo espiritual. Então é indispensável cogitar-se do trabalho de proteção
auxílio e defesa, estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins que se destina. Ele está fazendo uma metáfora com a árvore. Da mesma forma somos nós. O cuidado, o zelo nessa árvore da fé, para que ela cresça, fortaleça, frutifique e seja capaz de gerar abundância. É o objetivo que de fato está. Então, a conquista da crença edificante não é um serviço de menor esforço. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós, espíritos imortais que somos, temos no Espiritismo essa alavanca. Temos no Espiritismo esses instrumentos hábeis, capazes de oferecer a nós, a nos capacitarmos para lidar com as situações todas. Não mais ficando à mercê do medo, à mercê da dúvida, à mercê, porque nós conhecemos o mundo em que nós vivemos, nesse momento, que tem um projeto, uma proposta profundamente desafiadora, porque é um movimento natural de transição planetária. E por descuido e invigilância de todos nós, com uma fé pequena, não desenvolvida, não sabendo atender a dois senhores, nós não podemos, nós não sabemos, nós não podemos, nós não devemos, porque a um nós deixamos de fazer. Fazemos mais a Mamon do que ao Pai e a Deus. Vivemos mais para a materialidade do que para a nossa imortalidade. Nós sofremos as consequências das nossas escolhas indevidas, da nossa invigilância, porque a nossa fé, que ainda não é aquela fé robusta, é uma fé vacilante, como diz o Evangelho. O Evangelho fala da fé vacilante. No capítulo 19, ele fala isso para nós. A fé vacilante gera incerteza e hesitação de que se aproveitem os que desejam combatê-la. Essa fé não procura os meios de vencer, pois não acredita que possa vencer. Ao contrário da fé sincera e verdadeira, é sempre calma, fornece a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio sob a inteligência e a compreensão das coisas, tem certeza de alcançar o objetivo. A fé vacilante sente sua própria fraqueza quando é estimulada pelos interesses e torna-se irascível e crê suprir, pela violência, a força que lhe falta. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança. A violência, ao contrário, é prova de fraqueza e de dúvida quanto a si mesmo. Ou seja, se nas nossas possibilidades do dia a dia nós nos perdemos entre a luz e a sombra, é porque ainda titubeio, é porque ainda vacilo, é porque ainda apenas creio, não sei. Ainda não descobri a essência divina que há em mim para que eu possa talhá-la, esculpi-la. Quando Jesus colocou essa expressão, brilhe a vossa luz, é preciso fé, é preciso lembrar Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, modelo e guia, descendo dos planos mais altos para vir assumir a nossa terra, que nesse momento nós a experimentamos com muita dor. Mas por que nós a experimentamos com muita dor, em meio a prantos e ranger de dentes? Porque, de fato, nós estamos negando
essa luz que existe dentro de cada um de nós, não valorizando, não sabemos interpretá-la, criando através da nossa rebeldia situações para nós mesmos que somos capazes de criar. Veja, é tão interessante. Nós iniciamos a nossa fala dizendo do nosso pensamento que manipula os fluidos. Mas nós não dissemos que manipulamos fluidos apenas bons. Nós manipulamos situações desagradáveis. Criamos fantasmas. Atraímos doenças. Atraímos espíritos enfermos. Pela nossa invigilância e pela nossa fé não operante. Pela nossa fé não ativa. A nossa fé operante, ativa, proativa, é aquela que não nos deixa parar. E que não nos permite ficar apenas num olhar de adoração. Mas muito mais que isso, num olhar de ação. Numa proatividade, atendendo ao convite de Tiago, dizendo que a fé sem obra é morta. Então nós precisamos estar entendendo, meus irmãos, essa fé é algo muito importante para nós. Emmanuel, no Consolador, ele vem nos dizer na pergunta de número 354. Pode-se definir o que é ter fé? Nós estamos pegando aqui alguns pontos importantes das obras. Da obra básica, o Evangelho, e das obras em que os Espíritos, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, vêm explicitar, enriquecer mais ainda e dar condições de um entendimento melhor para todos nós. E aí ele fala, poder-se definir o que é ter fé? E ele diz o seguinte, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Olha, não, é muito mais do que a crença religiosa, é muito mais do que o dogma que até então nós entendíamos e que hoje nos libertamos, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz dos sentimentos. Ora, a luz dos sentimentos. À medida em que nós evoluímos os sentimentos. À medida em que nós vamos crescendo, o nosso sentimento vai ganhando um nível consciencial maior, melhor, e vamos tendo um entendimento melhor daquilo que é transpessoal, daquilo que é espiritual, daquilo que é divino, que é sagrado. E eu começo a perceber essa divindade, esse sagrado que existe em mim, em essência. E ao perceber isso, com a minha inteligência e com a aquiescência do meu coração, eu laboro para que em mim haja uma ascensão, um movimento nesse sentido. Porque cada um de nós é luz. Luz diminuta, mas é luz. E que com o trabalho, como aquele que cuida da árvore para não deixá-la morrer e fazê-la ascender, dessa mesma forma nós precisamos acercar dessa nossa essência com a fé cada vez maior e uma certeza absoluta de que nós jamais estaremos desamparados. O momento é de dor, mas nunca os Espíritos estiveram tão próximo de nós como agora. Porque à medida em que a dor campeia, a oração começou a se fazer avolumada no nosso planeta.
ou a um movimento de crescimento da fé. Orar, crer e ter a certeza de estar atendido. E cada vez mais que nós oramos e voltamos o nosso sentimento, o nosso pensamento ao Altíssimo e aos seus mensageiros, mais contemplados, mais próximos eles ficam de nós. E nesse momento é o que acontece na nossa terra. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela, a fé, exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas. Com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica o íntimo do espírito. A disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Não há fé sem o exercício da humildade, sem entender que Deus quer para nós o melhor. Os desafios experimentados hoje, diante das bem-aventuranças profetizadas por Jesus no Sermão do Monte, para a nossa vida futura, não há como negar. Há como entender, e isso nos facilita a vivermos situações, por mais revolta seja a travessia do mar da existência, nós confiamos e temos fé que Ele está à frente da nau. E é nessa ideia, nesse sentido, que nós vamos fortalecendo as nossas emoções. E cada vez que nós fortalecemos as nossas emoções, a medicina psicossomática, ela vem dizer, à medida em que eu oro, à medida em que eu tenho fé, isso trabalhos em estatística, meus irmãos e minhas irmãs. Eu melhoro a minha imunidade. Eu fico menos vulnerável à ação dos vírus, das bactérias. Eu fico menos vulnerável ao adoecimento. Eu acabo por criar em mim uma situação de uma vacina emocional, espiritual, que me capacita para o enfrentamento da vida. E nós precisamos entender esse convite de Jesus. Acreditar no seu abraço, mas naquele abraço primeiro que ele deu, quando colocou sobre a sua administração a nebulosa incandescente do planeta Terra. E desde lá nunca mais nos desamparou. Para que pudéssemos interpretar melhor a existência física, mediante a fé no Pai, Ele a demonstrou encarnando entre nós. E numa conversa íntima com o Pai, deu o seu testemunho de fé, vivendo as durezas do coração humano, quando nós o levamos, o apedrejamos e o levamos à cruz. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Emmanuel também, nesse mesmo livro, Vinha de Luz, no capítulo 92, ele fala, o objetivo da fé, Pedro, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação de vossas almas. 1 Pedro 1-9. E aí Emmanuel diz o seguinte, qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Essa é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmo frequentemente. Eu deveria fazer essa pergunta para mim mesmo. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Porque não basta estudar. Não basta me tornar um catedrático. Não basta. É necessário que eu comece a pensar, a meditar, a saborear os ensinamentos de Jesus, à luz do Espiritismo,
o Consolador prometido e entender os objetivos desses ensinamentos ao meu espírito imortal. Diz ainda: o trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento às mais vastas ilações. E aí ele fala, encerrando a nossa fala, porque o tempo é curto também. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a Boa Nova. É a salvação que se reporta de mim para comigo mesmo. É essa modificação. Sem essa fé e sem todo o processo que me leva a ter fé, a aquisição das virtudes e a melhora de mim mesmo. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar intensivamente a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem o suor da subida. Então, realmente é aquele negócio. Mãos na charrua. A terra espera. Que saibamos fazer isso em nós mesmos. Tirando de nós mesmos as ervas daninhas das escolhas indevidas do ontem. E quem sabe até do hoje. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito de ser uma alavanca de impulsão para baixo é asa libertadora a conduzir-nos para cima. E para encerrarmos, nós vamos aqui pegar uma parte do Evangelho onde fala que a fé, mãe da esperança e da caridade, dizendo uma vez mais que os nossos braços precisam estar ativos. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve permanecer em letargia. Mãe de todas as virtudes, fé, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Incumbe-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gera, a esperança e a caridade. Esperança do verbo esperançar. Esperança não é cruzar os braços e esperar que o milagre aconteça. E a caridade é a nossa ação, porque o mundo espera de nós. E o espírito caritativo precisa ser trabalhado em nós. A dor campeia, o infortúnio oculto, saímos de nós mesmos e vamos ao encontro. À medida em que a gente vai e que faz alguma coisa, melhoramos a nós mesmos, o prazer de estar colaborando, o prazer de estar contribuindo, o prazer de estar co-criando. Ter fé é co-criar, é colaborar, é agir, é caminhar, é ter a certeza absoluta que só assim nós venceremos o mundo e a nós mesmos, que é o grande objetivo da nossa encarnação. Voltamos aqui para nos melhorarmos enquanto espíritos imortais e podermos juntos, como o homem inteligente no mundo, contribuir missionariamente na inteligência do mundo físico e também contribuir e cooperar com o mundo do coração, trabalhando esse amor latente que está em nós
e que, através do nosso esforço, do nosso movimento, em que Jesus nos deu o modelo, que é o nosso semelhante, caminharmos junto com ele, e através do nosso semelhante, nós chegamos ao Pai. Que nós possamos ter essa confiança segura desse amparo, essa certeza desse movimento dos Espíritos do Senhor, que como as estrelas cadentes espalham por toda a superfície da terra, para glorificar a todos, para amparar a todos, para bendizer a todos, acolher a cada um de nós nas nossas necessidades. Que Jesus esteja conosco, o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, e que na oração e na fé robusta possamos estarmos firmes o suficiente para não sossobrar, e sim caminharmos com Jesus. Assim seja.